O número de estabelecimentos que comercializam gás ilegalmente no Triângulo Mineiro preocupa a Agência Nacional de Petróleo. Só em Uberlândia são mais de 3.000 estabelecimentos que fornecem o produto de forma proibida por lei. Frente aos números, 4 equipes do órgão estão aqui na nossa região fazendo uma série de fiscalizações. Hoje pela manhã, um dos maiores distribuidores de gás de Uberlândia foi interditado. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o chefe da ANP aqui em Minas Gerais, o senhor Ioma Guerra. Está chegando. Oi, Ioma Guerra, por favor. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Perdão pelo erro, a pronúncia, porque o nome é diferente. Tá Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Primeiro ponto que eu quero saber do senhor é o seguinte: a Agência Nacional do Petróleo está fiscalizando constantemente, a gente percebe aí essas campanhas. Quando não são pelos veículos de comunicação, por meio de reportagem, por meio de programas como o Balanço Geral, são aquelas campanhas televisivas também que são colocadas em circulação. O objetivo é combater isso, combater essa venda ilegal. Primeiro, pela arrecadação de tributos, né? O pessoal tem a sua empresa regulamentada, contribui com os tributos, enfim, constitui uma empresa. E quem vende ilegalmente, além de estar burlando o fisco, coloca em risco a vida de outras pessoas. Sim, o risco para o armazenamento do GLP envasilhado em locais impróprios, em locais que não tem controle nenhum de nenhuma autoridade, é uma realidade que nós estamos tentando combater e temos tido um avanço fenomenal a partir do lançamento do programa Gás Legal, que foi em setembro de 2010. Nós estamos hoje aqui em Uberlândia, já contabilizando 35 reuniões, considerando as capitais brasileiras, as principais cidades, como Uberlândia é uma delas, e tentando e fazendo o nosso papel, que é o de sensibilizar as autoridades locais de um problema que começa com as várias responsabilidades, a começar pelas prefeituras, que têm a emissão do seu alvará. O domínio do solo de cada município pertence à prefeitura. Então, qualquer comerciante que faça a venda de qualquer produto, ele tem que ter de antemão um alvará da prefeitura. Bom, e o GLP é um produto que requer risco e é controlado pelo governo. O senhor falou agora há pouco da reunião. Nós temos imagens aqui da reunião, vou pedir para a produção já disponibilizar ali, para poder falar. A reunião de hoje foi satisfatória, reunião com diversos representantes desses comércios regulamentados aqui de Uberlândia. Sim, a reunião de hoje ela tem 2 etapas, né? Pela manhã nós tivemos com os representantes dos revendedores, alguns sindicatos e associações, e na parte da tarde nós estaremos com autoridades da região, do estado e também do município de Uberlândia, onde nós podemos estreitar e estabelecer canais de comunicação com eles. O senhor tocou num ponto importante, nós falamos aqui, essa empresa aí foi a empresa que foi fiscalizada e interditada hoje pela manhã? Sim, não só ela, mas 15 empresas foram interditadas, tiveram que passar pelo mesmo processo, algumas delas, em torno de 5, inclusive esta, que foi mostrada aí, ela estava fomentando o comércio irregular, ou seja, ela estava promovendo a clandestinidade. De que forma ela estava promovendo? Entregando o GLP para pontos de venda como mercearias, para consumir em quantidades, para que ele fosse revendido naqueles locais. E nesses locais não tem a devida segurança para poder se fazer essa comercialização, e ele está regulamentado, né? Não tem, e o revendedor autorizado, o agente econômico autorizado para a ANP, seja ele distribuidor de GLP ou revendedor autorizado, ele só pode comercializar o produto para o consumidor final ou para outro revendedor autorizado, e não para mercearias, açougues, padarias e pessoas físicas onde existe um armazenamento indevido, oferecendo risco à segurança e economia popular. Porque muitas das vezes esse produto que é sem controle, que está em locais sem controle, pode estar com peso menor, vício de quantidade, pode estar sendo um preço abusivo, não existe segurança para o consumidor final, se caso um problema técnico exigir uma presença de um representante legal. Então o consumidor fica completamente descoberto. O órgão que disciplina o mercado, regula, é a Agência Nacional do Petróleo, enfim, e toda a população ela fica à mercê desses comerciantes que estão burlando a lei e burlando as normas da Agência Nacional do Petróleo. Tem uma outra situação que a gente verifica também, são aquelas carretinhas, aquelas motos que o pessoal costuma
pegar esse gás de alguém e costuma vender, às vezes colocando uma musiquinha, olha, o gás está passando por aqui e tal. Aquilo é permitido, senhor Ione? Olha, isso aí é uma área mais específica que é de gestão do Denatran, né? E eles estão regulamentando uma questão onde é que pode um sidecar ser autorizado, né? Mas, de qualquer forma, o comércio de qualquer derivado de petróleo, biocombustíveis, mesmo que seja uma unidade ou 1 litro, tem que ter autorização da Agência Nacional do Petróleo. Para tanto, quer dizer que a empresa já é vistoriada pelo bombeiro, tem o alvará da prefeitura, tem inscrição estadual, CNPJ e está de acordo com o meio ambiente. Então, uma vez que é autorizada pela Agência Nacional, podemos compreender que essa empresa cumpriu esses outros requisitos, senão a agência não autorizaria. Para confirmar se uma empresa, um endereço é autorizado, nós, através do nosso site www.anp.gov.br, é possível o senhor saber que numa determinada localidade aquele endereço é autorizado pela agência ou não. Ou seja, então se eu tenho uma mercearia, se eu tenho um açougue, um botequinho de esquina, se eu jogar o endereço desse estabelecimento lá no site da ANP, no devido campo de pesquisa, eu vou descobrir se ele está regulamentado ou não? Sim, o senhor pode acessar verificando se é localizado naquele município aquele endereço. Se não tiver, não é autorizado. Não tem nenhum controle da ANP nem de nenhum órgão. Para a gente poder encerrar, é possível calcular o prejuízo que isso causa para o erário público? O prejuízo maior é da segurança pública, no caso de um sinistro, né? Um acidente, como já aconteceu diversos no país, e ele geralmente é seguido de mortes, né? E, por outro lado, o prejuízo com relação aos impostos, ele é recolhido na fonte, né? O produto por substituição tributária. Mas acontece que existe produtos circulando sem nota fiscal, produtos circulando sem cobertura, nenhum documento que possa. Então, envolve aí imposto de renda, e as normas das secretarias de Fazenda também estão sendo burladas, porque nenhum comerciante pode exercer as suas atividades sem um documento fiscal de cobertura ou de emissão. Então, tem algum tipo de erro e irregularidade que é mais específico da área da Secretaria de Fazenda, que eu não tenho como dar detalhes, mas a gente sabe que tem um erro grave ali, além desses que foram comentados, que ferem as normas da ANP, da segurança pública, e é um crime contra a ordem econômica. Tá certo. Oyama, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Conversei com o Oyama Guerra sobre a reunião da ANP aqui em Uberlândia para discutir a questão do gás que é comercializado nos pontos que não tem a devida regulamentação. Mais detalhes desse assunto e também dessa fiscalização você vai conferir logo mais à noite no Jornal Paranaíba.